Livro Com Cristo na Escola de Oração, de Andrew Murray. Lição 31. Uma vida de oração. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Nosso Senhor contou a parábola da viúva e do juiz injusto para nos ensinar que os homens devem orar sempre e não desfalecer. Assim como a viúva perseverou em buscar uma coisa específica, a parábola parece se referir à oração que persevera por alguma bênção quando Deus demora ou parece recusá-la. As palavras nas epístolas que falam de perseverar e vigiar em oração e de orar sempre no Espírito parecem se referir mais a uma vida inteira de oração, quando a alma é cheia de anseio pela manifestação da glória de Deus para nós e em nós, por meio de nós e ao redor de nós, e cheia da confiança de que Ele ouve as orações dos filhos, a vida interior da alma sempre se eleva aos céus em dependência e fé, com ardente desejo e confiante expectativa. Ao finalizar nossas meditações, não será difícil dizer o que é necessário para viver uma vida de oração. A primeira coisa, sem dúvida, é o sacrifício total da vida para o reino e para a glória de Deus. Aquele que busca orar sem cessar, porque quer ser muito piedoso e bom, nunca conseguirá isso. É o esquecimento do eu e a entrega de nós mesmos para viver para Deus e sua honra que dilata o coração, que nos ensina a considerar tudo à luz de Deus e de sua vontade e, indistintivamente, reconhecer em tudo à nossa volta a necessidade de ajuda e da bênção de Deus e a oportunidade para que Ele seja glorificado. Porque tudo é pesado e provado pela única coisa que enche o coração, a glória de Deus, ou porque a alma aprendeu que somente o que vem de Deus pode realmente ser para Ele e para a sua glória. Toda a vida se torna uma busca, um clamor do mais profundo do coração por Deus para experimentar seu poder e amor e assim demonstrar sua glória. O crente tem a sua consciência despertada para ver que ele é um dos atalaias dos muros de Sião, um dos que lembram o Senhor, cujo grito realmente toca e move o rei no céu para fazer o que de outra forma não seria feito. Ele entende a extensão da verdade da exortação de Paulo, abre aspas, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Efésios 6, 18 a 19. E, abre aspas, esperai na oração, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Colossenses 4, 2 a 3. Esquecer de si mesmo e viver para Deus e seu reino entre os homens é a maneira de aprender a orar sem cessar. Uma vida devotada a Deus tem de ser acompanhada de uma profunda confiança de que nossa oração é eficaz. Vimos como nosso bendito Senhor insistiu em suas lições sobre oração, em nada mais do que fé no Pai, como Deus que, com toda certeza, realiza o que pedimos. Entre aspas, pedi e dar-se-vos-á. Esperando confiantemente por uma resposta é para Ele o início e o fim de seu ensinamento. Compare Mateus 7,8 e João 16,24. Nesta proporção, à medida que essa certeza nos domina e se torna estabelecido o que nossas orações dizem e que Deus faz, de fato o que pedimos, não ousamos negligenciar o uso desse poder maravilhoso. A alma volta-se totalmente para Deus e nossa vida se torna uma vida de oração. Vemos que o Senhor precisa e gasta tempo porque nós e tudo ao nosso redor somos criaturas do tempo sujeitos à lei do crescimento. Mas se sabemos que nenhuma simples oração de fé tem possibilidade de ser perdida, que há às vezes necessidade de reserva e acúmulo de oração, que a oração perseverante é irresistível, então a oração se torna o viver calmo e persistente de uma vida de desejo e fé na presença do nosso Deus. Que não limitemos e enfraquecemos por meio de nosso raciocínio estas livres e seguras promessas do Deus vivo, roubando-lhe seu poder e privando-nos da maravilhosa confiança que elas devem nos inspirar.
O impedimento não está em Deus, em sua secreta vontade, nas limitações de suas promessas, mas em nós mesmos, não nos comportamentos como devemos para obter a promessa. Que abramos todo o nosso coração às palavras das promessas de Deus com toda a sua simplicidade e verdade. Elas nos sondarão e nos humilharão, elas nos levantarão e nos farão felizes e fortes. E a fé, que sabe que recebe o que pede, a oração não é um trabalho ou um peso, mas uma alegria e um triunfo. Torna-se uma necessidade e uma segunda natureza. Essa união de forte desejo e firme confiança nada mais é do que a vida do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós, esconde-se nas profundezas de nosso ser e desperta o desejo pelo invisível e divino, pelo próprio Deus, agora com gemidos que não podem ser exprimidos, depois com clara e consciente certeza, agora com petições claras por uma revelação mais profunda de Cristo a nós mesmos, depois com súplicas por uma alma, uma obra, pela igreja ou pelo mundo. É sempre e somente o Espírito Santo que produz no coração sede por Deus e um anseio para que seu ser seja manifesto e glorificado, onde o Filho de Deus realmente vive e anda no Espírito, onde ele não se satisfaz em ser carnal, mas busca ser espiritual, em tudo um instrumento adequado para o Divino Espírito, revelar a vida de Cristo e o próprio Cristo. Aí, a incessante vida de intercessão do Filho bendito só pode revelar-se e repetir-se em nossa experiência. Porque é o Espírito de Cristo que ora em nós. Nossa oração tem de ser ouvida, porque somos nós que oramos no Espírito. Há necessidade de tempo, paciência e renovação contínua da oração até que todo obstáculo seja removido e a harmonia entre o Espírito de Deus e o nosso seja perfeita. Mas o que realmente precisamos para esta vida incessante de oração é saber que Jesus nos ensina a orar. Começamos a entender um pouco sobre o seu ensinamento, não a comunicação de novos pensamentos ou visões, não a descoberta de falha ou erro, não o despertar de desejo e fé, seja qual for a importância de tudo isso, mas a nossa introdução à comunhão de sua própria vida de oração perante o Pai. Isso é de fato a maneira de Jesus ensinar. Foi a visão de Jesus orando que fez com que os discípulos ansiassem e pedissem que os ensinasse a orar. E é a fé de Jesus sempre a orar, e somente ela é poder para orar, que nos ensina a orar de verdade. Sabemos o motivo. Quem ora é nossa cabeça e nossa vida. Tudo que ele tem é nosso e nos é dado quando nos damos totalmente a ele. Pelo seu sangue, ele nos leva imediatamente à presença de Deus. O santuário interior é nossa casa, habitamos lá. E aquele que vive tão perto de Deus e sabe que ele foi colocado perto para abençoar aqueles que estão longe, não faz outra coisa senão orar. Cristo nos faz participantes de seu poder de oração, de sua vida de oração. Entendemos então que nosso verdadeiro objetivo não deve ser trabalhar muito e ter oração suficiente para manter o trabalho correto, mas orar muito e depois trabalhar o suficiente para que o poder e a bênção obtida achem seu caminho por meio de nós para os homens. É Cristo que vive sempre a orar, que salva e reina. Ele comunica sua vida de oração a nós. Ele a mantém em nós. Se confiamos nele, ele é a garantia de nossa oração sem cessar. Sim, Cristo nos ensina a orar, demonstrando-nos como ele faz isso, fazendo isso em nós, levando-nos a fazer isso nele, e como ele, Cristo é a vida e a força para uma vida de incessante oração. É a visão de Cristo sempre a orar, como nossa vida que nos capacita a orar sem cessar, porque seu sacerdócio é o poder de uma vida infinita, a vida de ressurreição que nunca acaba e nunca falha. E porque sua vida é nossa vida, orar sem cessar pode se tornar para nós nada menos do que a vida de alegria do céu. Por isso, o apóstolo diz, abre aspas, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, fecha aspas.
Nascida entre alegria incessante e louvor incessante, a oração incessante é a manifestação do poder da vida eterna na qual Jesus sempre ora. A união entre a videira e o ramo é, na verdade, uma união de oração, a mais alta conformidade a Cristo, a mais bendita participação na glória de sua vida celestial, é a nossa participação na sua obra de intercessão. Ele e nós vivemos sempre a orar pela experiência de nossa comunhão. Com ele, orar sem cessar se torna uma possibilidade, uma realidade, a mais santa e bendita parte de nossa santa e bendita comunhão com Deus. Temos nossa morada dentro do véu, na presença do Pai. O que o Pai diz, nós fazemos, e o que o Filho diz, o Pai faz. Orar sem cessar é a manifestação terrena do céu vindo a nós, a antecipação da vida na qual eles permanecem continuamente ao som de louvor e adoração. Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ó meu Pai, de todo meu coração te louvo por essa maravilhosa vida de oração incessante, comunhão incessante, respostas incessantes e experiência incessante de unidade com aquele que vive sempre a orar. Ó meu Deus, mantenha-me sempre, então, habitando e caminhando na presença de Tua glória, que a oração venha a ser espontânea expressão de minha vida contigo. Bendito Salvador, de todo meu coração, eu te louvo por teres vindo do céu para partilhar comigo de minhas necessidades e clamores, para que eu possa partilhar contigo de tua oração que sempre prevalece. E te agradeço por matricular-me na escola de oração, para ensinar-me a bem-aventurança e o poder de uma vida que é toda de oração. E acima de tudo, por tu me introduzires na comunhão de tua vida de intercessão, para que através de mim também tuas bênçãos sejam dispensadas aos que estão ao meu redor. Espírito Santo, em profunda reverência, eu te agradeço por tua obra em mim. É por meio de ti que sou levado a partilhar do intercâmbio entre o Filho e o Pai, e assim participar da comunhão de vida e amor da Trindade Santa. Espírito de Deus, aperfeiçoa tua obra em mim. Leva-me à perfeita união com Cristo, meu intercessor, que tua habitação incessante faça de minha vida uma vida de intercessão incessante, e que assim minha vida se torne uma vida que incessantemente glorifica o Pai e abençoa os que estão à minha volta. Amém. Confira a última parte desse livro, a nota final, falando sobre a vida de George Miller e o segredo de seu poder em oração.